Olá! Neste vídeo iremos resolver mais 20 questões de fixação sobre a Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Agora iremos focar nos artigos 7º a 10. Bons estudos! Julgue o item subsequente. Conforme o artigo 7º da Lei 14.133 de 2021, os agentes públicos designados para o desempenho das funções relacionadas a licitações e contratos devem atender a requisitos, como preferencialmente serem servidores efetivos ou empregados públicos, terem atribuições relacionadas à matéria ou possuírem formação compatível. O enunciado está correto. O artigo 7º da Lei 14.133 de 2021 estabelece claramente que os agentes públicos designados para funções essenciais em licitações e contratos devem, preferencialmente, ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. Além disso, devem ter atribuições relacionadas à matéria ou possuir formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional. Portanto, o enunciado está em conformidade com a legislação vigente. Considerando as disposições da Lei 14.133 de 2021 e a designação de agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da referida lei, julgue o item. Os impedimentos e requisitos aplicáveis ao servidor designado estendem-se aos agentes de assessoramento jurídico e de controle interno. O enunciado está correto. Conforme o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei 14.133 de 2021, os impedimentos e requisitos aplicáveis aos servidores designados para funções essenciais também se estendem aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno. À luz da legislação pertinente da doutrina acerca das licitações e dos contratos administrativos, julgue o item. Caberá à autoridade máxima do órgão indicar, promover a gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei de Licitações e Contratos, devendo observar o princípio da segregação de funções. O enunciado está correto. O artigo 7º da Lei 14.133 de 2021 determina que a autoridade máxima do órgão ou entidade deve promover a gestão por competências e designar agentes públicos para funções essenciais à execução da lei, observando o princípio da segregação de funções. Esse princípio visa evitar a concentração de poder e reduzir riscos de fraudes e erros, assegurando a integridade dos processos licitatórios. Assim, o enunciado está correto. Em relação às noções de licitação pública, julgue o item. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução da Lei 14.133 de 2021. O enunciado está correto. Este item reflete fielmente o disposto no artigo 7º da Lei 14.133 de 2021, que atribui à autoridade máxima do órgão ou entidade a responsabilidade de promover a gestão por competências e designar agentes públicos para desempenhar funções essenciais à execução da lei. Não há inconsistências ou equívocos no enunciado, portanto, está correto. Considerando as disposições da Lei 14.133 de 2021 e a designação de agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da referida lei, julgue o item. No âmbito dos órgãos e das entidades, o servidor designado poderá acumular funções sensíveis, de modo a concentrar as atividades e reduzir sua vulnerabilidade à atuação de terceiros de má-fé. O enunciado está incorreto. O artigo 7º, parágrafo 1º, da Lei 14.133 de 2021 estabelece o princípio da segregação de funções, proibindo a designação do mesmo agente público para atuar simultaneamente em funções suscetíveis a riscos. O objetivo é evitar a concentração de poder que possa levar à ocultação de erros ou fraudes. Portanto, a afirmação de que o servidor poderá acumular funções sensíveis está em desacordo com a legislação, tornando o item incorreto. Considerando as disposições da Lei 14.133 de 2021 e a designação de agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da referida lei, julgue o item. No âmbito dos órgãos e das entidades, o servidor designado não poderá ter cônjuge que possua qualquer contrato, sob qualquer vínculo ou duração, com a administração, em qualquer esfera. O enunciado está incorreto. Segundo o artigo 7º, inciso 3º, da Lei 14.133 de 2021, é vedado que o agente público designado seja cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, até o 3º grau de parentesco, ou que tenham vínculos de natureza técnica, comercial,
econômica, financeira, trabalhista e civil com eles. Contudo, a vedação não é absoluta para qualquer contrato com a administração, mas sim direcionada a contratos específicos que possam gerar conflitos de interesse. Portanto, a afirmação de que o servidor não poderá ter cônjuge com qualquer contrato com a administração é excessiva e incorreta. Considerando as disposições da Lei 14.133 de 2021 e a designação de agentes públicos para desempenho das funções essenciais à execução da referida lei, julgue o item. No âmbito dos órgãos e das entidades, o servidor designado deverá ser, necessariamente, efetivo, isto é, do quadro permanente da administração. O enunciado está incorreto. O artigo 7º, inciso 1º, da Lei 14.133 de 2021 estabelece que os agentes públicos designados para funções essenciais devem, preferencialmente, ser servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública. A utilização da palavra necessariamente no enunciado implica uma obrigatoriedade absoluta, o que não é o caso. A lei permite a designação de outros profissionais que atendam aos requisitos estabelecidos, desde que atendam aos critérios de qualificação. Portanto, o item está incorreto. Julgue o item subsequente. A contratação de empresa ou profissional especializado para assessorar licitações só é permitida em casos de bens ou serviços rotineiramente contratados pela administração. O enunciado está incorreto. Segundo o artigo 8º, parágrafo 4º, da Lei 14.133 de 2021, a contratação de empresa ou profissional especializado para assessorar licitações é permitida em casos de bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração. Ou seja, a assessoria especializada é especialmente indicada para licitações que envolvem itens complexos ou incomuns, ao contrário do que afirma o enunciado. Quanto às noções de licitação pública, julgue o item. Em licitação na modalidade concurso, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro. O enunciado está incorreto. Na modalidade concurso, o agente responsável pela condução do certame não é denominado pregoeiro. O pregoeiro é designado exclusivamente para a modalidade pregão. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, que versa acerca da Lei de Licitação e Contratos Administrativos, julgue o item abaixo. Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. O enunciado está correto. Conforme o artigo 8º, parágrafo 5º, da Lei 14.133 de 2021, em licitação na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. O pregoeiro é a figura atribuída especificamente para conduzir os procedimentos do pregão, garantindo a eficiência e a transparência do processo licitatório. Considerando as disposições da nova Lei de Licitações e Contratos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item. O agente de contratação será auxiliado por uma equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos praticados, mesmo quando ele for induzido a erro em decorrência da atuação da equipe. O enunciado está incorreto. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, da Lei 14.133 de 2021, o agente de contratação será auxiliado por uma equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe. Portanto, quando o agente for induzido a erro pela equipe de apoio, ele não responderá individualmente pelos atos praticados. Considerando a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item a seguir. O condutor da licitação na modalidade pregão é denominado pregoeiro caso seja servidor público, e leiloeiro caso seja agente público credenciado. O enunciado está incorreto. Na modalidade pregão, o condutor do certame é denominado pregoeiro, independentemente de ser servidor público ou agente público credenciado. Leiloeiro é a designação utilizada exclusivamente para a condução da modalidade leilão, conforme previsto no artigo 31 da Lei 14.133 de 2021. Portanto, não há distinção de nomenclatura com base no tipo de agente público na modalidade pregão. Julgue o próximo item, relativo à fiscalização de contratos de tecnologia da informação. De acordo com a Lei 14.133 de 2021, caso a licitação envolva serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, é permitido contratar, por prazo determinado,
profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução do processo licitatório. O enunciado está correto, conforme o artigo 8º, parágrafo 4º, da Lei 14.133 de 2021. Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação. Essa disposição legal visa assegurar que processos licitatórios complexos ou específicos recebam o suporte técnico necessário, garantindo a eficiência, a transparência e a conformidade dos procedimentos licitatórios. Julgue o item a seguir, relacionado à gestão de contratos e noções de processos licitatórios. Cada licitação será conduzida por agente de contratação. No caso de licitação que envolva bens ou serviços especiais, o agente de contratação não poderá ser substituído por comissão de contratação. O enunciado está incorreto. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 2º, da Lei 14.133 de 2021, em licitações que envolvam bens ou serviços especiais, o agente de contratação poderá ser substituído por uma comissão de contratação composta por, no mínimo, 3 membros. A comissão de contratação é permitida e, em alguns casos, até obrigatória, para assegurar a colegialidade e a transparência nos processos licitatórios complexos. De acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133 de 2021, julgue o item. Poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato o agente público de órgão ou de entidade licitante ou contratante. O enunciado está incorreto. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 14.133 de 2021, não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo-se observar situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, conforme a legislação vigente. Quanto às disposições previstas na Lei 8.666 de 1993, e na Lei 14.133 de 2021, julgue o item. O agente público designado para atuar na área de licitações poderá admitir situações que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes. O enunciado está incorreto. Conforme o artigo 9º da Lei 14.133 de 2021, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações admitir, prever, incluir ou tolerar situações que estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, exceto nas hipóteses previstas em lei, como critérios de desempate estabelecidos no artigo 60. Com base na legislação, julgue o item. Nas licitações, é vedado estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras, mas, em igualdade de condições, será dada preferência aos bens e serviços produzidos no país e aos produzidos ou prestados por empresas brasileiras. O enunciado está correto. De acordo com o artigo 9º, inciso 2º, da Lei 14.133 de 2021, é vedado ao agente público estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras. Contudo, conforme o artigo 60, em igualdade de condições, serão dadas preferências aos bens e serviços produzidos no país e aos prestados por empresas brasileiras como critérios de desempate, respeitando a vedação geral. Quanto a licitações e suas regras, julgue o próximo item. Entre as vedações aplicadas às contratações públicas inclui-se a distinção, por parte do agente público, quanto à sede dos licitantes. O enunciado está correto. Segundo o artigo 9º, inciso 1º, a linha B, da Lei 14.133 de 2021, é vedado ao agente público estabelecer preferências ou distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes, salvo nas exceções previstas em lei, garantindo a imparcialidade e a competitividade nos processos licitatórios. Considerando a Lei 14.133 de 2021, denominada Nova Lei de Licitações, julgue o item. Em regra, é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos opor resistência injustificada ao andamento dos processos, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício. O enunciado está correto. Conforme o artigo 9º, inciso 3º, da Lei 14.133 de 2021,
É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos opor resistência injustificada ao andamento dos processos e indefinidamente retardar ou deixar de praticar ato de ofício, garantindo a eficiência e a legalidade nos procedimentos licitatórios. A respeito de noções de administração de patrimônio, materiais e logística, julgue o item. Nas licitações, é permitido aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária a empresas brasileiras em relação às estrangeiras, especialmente quando os bens e serviços forem produzidos no país e, particularmente, quando produzidos ou prestados por empresas brasileiras. O enunciado está incorreto. De acordo com o artigo 9º, inciso 2º, da Lei 14.133 de 2021, é vedado aos agentes públicos estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista ou previdenciária entre empresas brasileiras e estrangeiras, independentemente de os bens e serviços serem produzidos no país. A lei visa garantir a isonomia e a competitividade nos processos licitatórios, proibindo qualquer distinção que favoreça ou prejudique empresas com base em sua nacionalidade.